Essa aula é sobre modelagem estrutural bidimensional. A gente vai falar sobre modelagem dinâmica e a base é o material do ANSYS e do Abacus. Ao final dessa aula, o aluno deverá, em relação às análises dinâmicas, que englobam a modal, harmônica e transiente, entender os passos e dados necessários para a realização de cada uma delas, saber interpretar os resultados que você consegue e também entender onde que a gente pode aplicar cada uma delas. Primeiro a gente vai falar da matriz de massa e de amortecimento também. Isso aqui vai ser importantíssimo para a gente implementar a dinâmica a partir do que a gente já conhece, que é a estática. Tá? Então, faltaria ainda a matriz de massa e uma matriz de amortecimento. A gente vai usar em particular o amortecimento de Rayleigh. E a gente vai falar sobre os tipos de análise dinâmica, que é a modal, harmônica e transiente. E depois disso a gente vai falar de uma outra modalidade que seria a dinâmica modal. Seria você usar os dados dos modos de vibrar, ou seja, da análise modal, para você simplificar seus cálculos para análise harmônica e transiente. Isso aqui é implementado em vários dos softwares e é uma maneira das mais eficientes de conseguir esses resultados. Modelagem dinâmica é uma simulação que depende do tempo. Tá? Então a gente está falando da análise modal, em que a gente considera os modos de vibrar do sistema. Nesse caso a gente não usa nenhuma entrada, a gente considera que não existe nenhuma força, nenhuma carga no meu sistema. Tem também a análise harmônica, em que a hipótese que a entrada é senoidal. Tá? E eu vou ter essa entrada senoidal com uma certa frequência. E para cada entrada senoidal com uma certa frequência, eu também vou ter uma saída senoidal com a mesma frequência. Então, o que eu quero saber aqui é qual que é a amplitude dessa saída senoidal. Eu também tenho a análise transiente, em que nesse caso a entrada pode ser qualquer tipo, desde que ela seja conhecida. Isso aqui é uma integração direta no tempo. A gente já viu alguns modos de fazer essa integração, como por exemplo o método de Euler, o método de Runge-Kutta, e a gente vai usar um outro, que é o método de Newmark. O sistema mais simples que a gente tem aqui vai ser o sistema massa-mola-amortecedor, também conhecido como oscilador harmônico, e é uma massa ligada a um referencial para uma mola e um amortecedor. Eu estou interessado em saber qual que é o x que, em função do tempo, certo? Que vai ser o deslocamento dessa massa. E eu conheço a força F aplicada no M em todos os instantes do meu tempo. Tá? Então a equação de movimento vai ser mx dois pontos, vai ser igual a F menos cx ponto menos kx. A análise modal nesse caso seria saber como esse sistema vibra naturalmente, certo? Como ele só tem 1 grau de liberdade x, eu sei que ele vai estar vibrando ao longo do x, certo? E qual frequência? Frequência natural. Ou seja, o ômega-n, frequência natural, vai ser igual a raiz de k sobre m. Então a frequência natural vai depender da rigidez do sistema e da massa do sistema. Na análise harmônica, eu vou ter uma entrada senoidal, conhecida, então vai ter uma amplitude conhecida f0, que vai estar oscilando com uma frequência ômega. Eu também sei que a minha saída em regime permanente, ou seja, o x, ele vai ser também senoidal, com a mesma frequência, com um atraso, certo? Que pode depender também do meu amortecimento. E eu quero saber qual que é a amplitude x0. O meu sistema massa-mola-amortecedor vai ter esse amortecimento C e vai dar origem, junto com os outros parâmetros do sistema, ao zeta, que é o fator de amortecimento. Isso aqui vai ser igual a C dividido por 2 raiz de mk. Tá? Então, se esse fator de amortecimento é igual a 1, significa que o meu sistema é criticamente amortecido. Ou seja, se ele sair com uma perturbação, ele sair do meu ponto de equilíbrio, a minha massa vai voltar para o ponto de equilíbrio no menor tempo possível, sem oscilar. Tá? Agora, se meu zeta for maior do que 1, meu sistema é super amortecido. Ele vai ter um comportamento parecido com o criticamente amortecido, só que ele vai demorar mais para chegar no ponto de equilíbrio de novo. E eu vou ter também o subamortecido, quando zeta é menor do que 1. Nesse caso, a minha massa saindo da perturbação, ela vai tender a voltar para o ponto de equilíbrio, oscilando, certo? E essa oscilação vai diminuindo com o tempo, até que ele volta a ficar estacionário no ponto de equilíbrio. Tá? Então, essa frequência de oscilação vai ser dada também pela frequência natural, só que ela vai ser modificada com uma expressão que depende do meu fator de amortecimento. Esse aqui vai ser o meu ômega C, a frequência subamortecida.
Como a gente já falou, a análise modal, que significa eu descobrir os modos de vibrar do meu sistema. As vibrações de um sistema são combinações dos modos de vibrar. Então eu posso compor qualquer vibração do meu sistema a partir dos modos de vibrar dele. Tá? No sistema que a gente viu, que só tem um grau de liberdade, só tem uma maneira de vibrar, certo? Ao longo de x. Então a gente diz que ele só tem um modo de vibrar. Tá? Se eu tenho 2 graus de liberdade, por exemplo, x1 e x2, quando eu tenho duas massas aqui, eu tenho também 2 modos de vibrar. Tá bom? Então eu vou ter o mesmo número de modos de vibrar quanto que eu tenho de graus de liberdade. Se no primeiro ele só podia oscilar ao longo de x essa única massa, aqui eu tenho 2 modos de vibrar, certo? Eu posso ter essas duas massas deslocando em relação juntas, certo? Com a mesma distância relativa, deslocando juntas em relação ao referencial. E eu tenho também o outro modo de vibrar, que seria as duas massas tendo essa diferença de posição oscilando entre si, certo? Ou seja, essas massas estão se aproximando e afastando com uma certa frequência. Tá? Então, qualquer vibração desse sistema pode ser composta por essas duas vibrações. No oscilador harmônico que a gente viu, esse aqui é um sistema dinâmico, certo? Porque eu vou ter termos que dependem da aceleração e da velocidade, não só da minha posição, certo? O que a gente viu em elementos finitos até agora era só o caso estático, em que eu tenho a minha matriz de rigidez, multiplicando os deslocamentos, isso aqui vai ser igual ao meu vetor de forças que estão aplicadas no meu sistema. Tá? Para ele ser dinâmico, eu tenho que ter os termos com aceleração e com velocidade. E para isso eu preciso definir a matriz de massa e a matriz de amortecimento. A matriz de massa considera os efeitos de inércia. Ela pode ser tanto concentrada, lumped, ou então consistente. A matriz de massa concentrada, eu vou ter uma massa concentrada nos nós. Tá? Ou seja, o efeito da massa que tem a ver com 1 grau de liberdade vai afetar só esse grau de liberdade. Tá? Então eu vou ter as massas de cada um dos graus de liberdade, ou seja, relacionadas a cada um dos graus de liberdade, vão estar sempre na diagonal, e apenas na diagonal nessa matriz de massa para cada um dos elementos. Tá? Isso aqui facilita a resolução do sistema global, o problema é que ela é menos precisa. A consistente, eu considero já uma distribuição. Então, a massa que está em cada um dos graus de liberdade, ela pode afetar os outros graus de liberdade também. Então, vai ser uma matriz mais cheia. Tá? E nesse caso aqui, ela vai ser simétrica também. Aí a gente vai calcular ela a partir do princípio de D'Alembert. Vamos ver primeiro a concentrada. Tá? Eu vou considerar então a massa do elemento. E a massa do elemento vai ser o quê? Vai ser a densidade vezes o volume. O volume vai ser a área do meu elemento vezes a espessura do meu elemento. E depois, se eu considero que a massa concentrada nos 4 nós, eu tenho que pegar essa massa, dividir por 4, e a partir daí eu coloco ela na diagonal, certo? Então, cada um dos 4 nós vão estar com os graus de liberdade de cada um dos nós vai ter 1/4 da massa. Tá? Isso aqui vai ser uma matriz diagonal. Então, como a gente faz? Eu pego a massa dividido por 4 e multiplico pela matriz de identidade. A matriz de massa consistente vai ser calculada a partir do princípio de D'Alembert. Para esse princípio, eu vou ter o seguinte: a soma das forças em uma partícula I menos a massa da partícula vezes a aceleração da partícula, isso aqui projetado na direção do deslocamento virtual da partícula, ou seja, soma das forças menos massa vezes aceleração, na direção em que ela é permitida se deslocar, ou seja, como se ela estivesse num trilho, isso aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Então, no meu elemento bidimensional, eu vou definir a força de inércia, que vai ter a ver com a massa vezes a aceleração, certo? Mas como eu estou fazendo uma força que vai ser integrada ao longo do meu elemento, vai ser uma força por volume. Tá? Então vai ser menos densidade vezes aceleração. E qual é a aceleração? Segunda derivada no tempo do deslocamento Q. Isso aqui para cada ponto xy do meu elemento. Tá bom? Então, o meu deslocamento em qualquer ponto xy do meu elemento vai depender dos deslocamentos nodais. Tá? E vai ser esses deslocamentos nodais multiplicada pela minha matriz das funções de forma. Tá? Então, vou ter o meu vetor u e v.
certo? Um vetor de deslocamentos Q, que tem os deslocamentos U em X e V em Y. Isso aqui, derivando duas vezes, eu vou conseguir minha aceleração nodal. Tá bom? Vai lembrar que o quê? O meu QE vai ser o vetor de deslocamentos nodais. Então, vou ter deslocamentos em U e V, ou seja, em X e Y, para os quatro nós meus. Isso aqui vai ser um vetor coluna. Tá bom? Então, a minha aceleração Q dois pontos vai ser igual a um vetor que é U dois pontos e V dois pontos, que vai ser igual à matriz de funções de forma, que como só depende de x e y, não depende do tempo, certo? Só depende da coordenada, vezes a segunda derivada do meu QE. A minha força de inércia, então, que foi definida como menos ρ vezes Q dois pontos, em um ponto xy do elemento, vai ser igual a menos ρ n Q dois pontos. Tá? Então, estou substituindo essa expressão que a gente tinha para o Q dois pontos para a expressão que usa os valores nodais. Tá? Então, agora vendo a energia potencial da minha força de inércia, o que eu tenho que fazer? Uma integral no volume de menos deslocamento vezes a força que está naquele ponto. Certo? Então, minha integral no volume vai ser integral na área, vezes a espessura h. Tá? Então, vai ser menos essa integral do deslocamento em um ponto xy vezes a força de inércia naquele ponto xy. Então, estou integrando o deslocamento de um ponto com a força naquele ponto. Certo? Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir esse F inércia aqui. Vamos também abrir a expressão do Q para um ponto xy qualquer usando o deslocamento nodal. Isso aqui vai ser o Q e transposto. E eu sei que quando eu tenho uma multiplicação matricial transposta, eu posso fazer o transposto dos dois e inverto a ordem. Certo? Então, eu vou ter essa expressão como resultado. Tá? Considerando também que o meu QE não depende de xy, certo? Porque são valores nodais. E nem o meu QE dois pontos, eu posso puxar isso aqui para fora da minha integral. Certo? O meu ρ também. O meu ρ é uma constante, vou puxar para fora da integral. Tá? Vamos ver aqui, ó. No caso da energia potencial de uma força nodal, certo? Isso aqui vai ser igual a menos deslocamentos nodais vezes forças nodais. Tá? Se eu quero achar qual que seria a força nodal equivalente ao efeito das minhas forças de inércia, eu simplesmente, olha, eu já tenho o meu QE transposto aqui, certo? Então, isso aqui, certo? Esse h, ρ, integral na área, vezes aceleração nodal, isso aqui, negativo, vai ser igual a FE. Certo? Então, se a minha força nodal, FE, vai ser igual a menos Hρ, integral na área, vezes aceleração nodal, isso aqui também eu quero que seja igual ao quê? Eu quero que a minha força de inércia, certo? A minha força de inércia nodal equivalente seja igual ao quê? A minha definição de força de inércia que a gente tinha, certo? Derivada do nosso princípio de D'Alembert, que vai ser menos vezes a matriz de massa vezes a aceleração nodal. Tá bom? Então, por analisando essas duas equações, eu sei que o meu ME vai ser igual ao H, ρ, integral na área, de n transposto vezes n. Tá? Tudo isso aqui para x e y. Para o meu elemento isoparamétrico, eu tenho que considerar a transformação de coordenadas, certo? Então, isso aqui acaba ficando ME vai ser igual a Hρ, integrais menos 1 a 1, certo? Tanto para o R quanto para o S, de n transposto, e aqui eu uso aquela transformação de coordenadas, vezes o determinante jacobiano. Bom, agora vamos ver a matriz de amortecimento. De uma maneira parecida com a matriz de massa, eu posso também considerar a força de amortecimento em cada um dos pontos. Eu defino uma força de amortecimento por volume, tá bom? De acordo com o parâmetro de viscosidade, certo? Eu posso considerar que a minha velocidade também é definida com a minha função de forma vezes as velocidades nodais. Posso também considerar a energia potencial dessa força de amortecimento e também chegar numa expressão de
força nodal equivalente à minha força de amortecimento, certo? E aí eu conseguiria achar, da mesma maneira, uma matriz de amortecimento CE para cada um dos elementos, certo? Que também vai ser de uma maneira bem parecida com CE igual HMi integral na área do N transposto vezes N. Tá bom? E se eu considerar agora que é um elemento isoparamétrico, o meu CE vai considerar essa transformação de coordenadas do RS e o determinante jacobiano. Tá bom? Isso aqui pode ser feito. O problema é que o Mi não é muito bem conhecido na prática. Tá bom? Então, essa abordagem aqui seria interessante se a gente tivesse um parâmetro de viscosidade para o material do meu elemento muito bem determinado. Mas muitas vezes a gente não tem. Então a gente vai usar o amortecimento de Rayleigh. Nesse amortecimento de Rayleigh, eu tenho a hipótese de que o amortecimento é a combinação linear da matriz de massa com a matriz de rigidez. Tá? E isso aí é dado por CE igual a alfa ME mais beta KE. Alfa e beta geralmente são determinados experimentalmente. Tá? Então você conhece o comportamento do que você quer modelar e vai usando alfas e betas até que você tenha um amortecimento que dê um resultado parecido com o que você está observando. Então as equações de movimento para o meu sistema pelo método de elementos finitos, na forma matricial é essa aqui. Matriz de massa do meu sistema vezes aceleração, mais matriz de amortecimento do sistema vezes velocidade, mais matriz de rigidez vezes deslocamentos vai ser igual a F. Tá? Lembrando que o Mzão, Czão e Kzão, certo? As matrizes do sistema, são montadas a partir das matrizes que eu acho para os meus elementos. Certo? E eu já sei como calcular a matriz de rigidez do elemento, a de massa do elemento, e a partir das duas, considerando o amortecimento de Rayleigh, eu calculo o meu CE também. Agora, como é que a gente aplica as condições de contorno de Dirichlet nesse sistema? Primeiro, matriz K. A gente vai fazer exatamente o que a gente já fez até agora para o estático, certo? Que seria o quê? Subtrair de F o grau de liberdade imposto multiplicado pela coluna desse grau de liberdade correspondente. Tá? Atribui a linha correspondente de F o grau de liberdade imposto, ou seja, o valor que eu quero forçar para o meu grau de liberdade. E eu zero linha e coluna desse grau de liberdade. Tá? Com exceção do elemento na diagonal matriz, que ele vai ter o valor 1. Eu quero ter naquela linha, certo? Na linha desse grau de liberdade, a equação que diz o quê? Grau de liberdade igual o valor que eu coloquei em F. Tá bom? O que a gente tem agora de diferente é o que a gente faz com as matrizes M e C. Certo? A massa, matriz de massa e matriz de amortecimento. Isso aqui é bem mais simples. Então, para cada grau de liberdade imposto, eu vou zerar a linha e coluna correspondente. Só isso. Tá? Eu tenho que tirar os efeitos de massa e amortecimento dessa equação, né? Que eu estou nesse grau de liberdade que eu estou impondo. Por quê? As alterações que eu já fiz na matriz K e no F já dão conta de impor o valor que eu quero para o grau de liberdade, certo? Então agora eu só tenho que zerar todos os efeitos desse grau de liberdade considerando a massa e o amortecimento, tá bom? Então simplesmente zero linhas e colunas desse grau de liberdade. Então agora a gente vai falar da análise modal e é nela que a gente vai achar as frequências e modos de vibrar do meu sistema. Isso aqui a gente considera vibrações livres apenas, ou seja, sem nenhuma força no meu sistema, certo? Nenhuma carga conhecida. E eu também não vou considerar amortecimento. Vai ser esse sistemazinho simples que só vai ter a massa e a rigidez. Para que eu vou querer fazer essa análise modal, se não considerar nem carga? Conhecendo frequência e modo de vibrar, eu consigo saber como é que meu sistema vai se comportar, mais ou menos, certo? Quando tem uma força periódica. Mais especificamente, se eu estou querendo evitar uma ressonância, eu sei exatamente quais frequências eu tenho que evitar e eu sei que ela vai vibrar de uma certa maneira. Tá bom? E também eu posso usar essa informação das frequências, dos modos de vibrar que eu estou interessado para determinar o passo de integração no tempo. Por exemplo, para o método de Newmark, é recomendado, como passo inicial, usar 10% do menor período das frequências naturais de vibração que me fazem algum sentido. Tá bom? Como eu sei que eu estou considerando vibrações, eu sei que o meu deslocamento vai ter essa forma, certo? Alguma amplitude φi
vezes o cosseno de ômega it, certo? Para cada um desses i's, é um modo de vibrar, tá bom? Se eu pegar essa definição de Q, fizer a primeira derivada e a segunda derivada, certo? No tempo, e substituir no meu Q dois pontos e no meu Q, eu vou ter um m vezes menos φi ômega i quadrado cosseno de ômega it, mais k φi cosseno de ômega it. Isso aqui vai ser igual a zero. Isolando o meu φi cosseno de ômega it, certo? Eu sei que se isso aqui multiplicado pelo cosseno tem que ser zero sempre, então o meu cosseno, que não é zero o tempo todo, tem que ser multiplicado por alguma coisa que seja necessariamente zero. Então eu vou ter um k menos ômega i quadrado m vezes φi. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se você prestar atenção, esse aqui é um problema de alto valor e alto vetor. O problema generalizado de alto valor e alto vetor é a menos lambda i b vezes ni i igual a zero. Tá bom? Então, se eu considerar que o meu a, na verdade, seria o meu k, o meu b seria o meu m, o meu lambda i, ômega i quadrado, e o meu ni i vão ser as minhas amplitudes φ i, eu consigo encarar esse problema que eu tenho aqui com um problema de alto valor e alto vetor. Certo? Inclusive usar as funções que já existem para poder resolver esse problema. Então, para cada modo de vibrar, eu vou ter um par alto valor e alto vetor. Certo? O meu alto valor vai ser o ômega ao quadrado, ou seja, a frequência natural da vibração daquele modo ao quadrado. E o φi vão ser os deslocamentos característicos da vibração. Tá? Então, para cada modo de vibrar, eu vou ter uma frequência natural de vibração. E isso me faz pensar, olha, eu posso ter, na verdade, um oscilador harmônico análogo. Certo? Então, se eu pegar o meu mzão e o kzão, que no nosso caso são simétricas, e fizer a seguinte operação. Pré-multiplica por φi transposto e pós-multiplica por φi. Essa operação com mzão vai dar mi, e essa operação com kzão vai dar ki. Essas são a minha massa generalizada, mi, e a rigidez generalizada, ki. Eu posso pegar essa massa e rigidez e também calcular a frequência natural desse modo, certo? Que vai dar o meu ômega i, que vai ser igual a raiz quadrada de ki dividido por mi. Tá? Se eu fizer o que a gente chama de normalização pela massa, certo? Se eu fizer uma normalização do tamanho do meu vetor, da norma do meu vetor φi, certo? Para que ele tenha, quando eu faço a operação com o mzão, vai dar igual a 1, certo? Isso aqui é o que a gente chama de normalização pela massa. Quando eu fizer essa operação com o kzão, eu vou ter o ômega i quadrado como o que seria a rigidez generalizada. Tá bom? Então, muitas vezes nos softwares que a gente usa, ele vai falar para você, olha, eu tenho uma normalização pela massa. Então é isso aqui que está acontecendo. Tá bom? Na análise harmônica, eu estou interessado em calcular os deslocamentos Q para uma entrada F senoidal. Eu quero calcular o Q para regime permanente. Não importa a condição inicial, eu sei que a saída Q, tendo uma entrada senoidal, vai acabar sendo uma saída senoidal também, com a mesma frequência da entrada. E aí eu também tenho um atraso dependendo do amortecimento que eu estiver usando. Geralmente calcula-se respostas Q para uma faixa de frequências para F. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar para simbolizar um ângulo a notação de Euler. E elevado a I φ, sendo φ esse ângulo. Tá bom? Então, esse E elevado a I φ, para recordar, é igual a cosseno de φ mais I seno de φ. Tá? É um número complexo, que é praticamente... Isso aqui está simbolizando um vetor de tamanho unitário, que está sendo alterado de acordo com o ângulo que eu estou representando aqui. Certo? Então, o meu F, a minha entrada, é dada por uma amplitude vezes a parte senoidal, que é o E elevado a I ômega t. É como se eu estivesse colocando uma senoidal com ângulo ômega t. Certo? Eu vou também esperar uma saída Q, que vai ser igual a uma amplitude Qmax, multiplicado por uma senoidal também, certo? E elevado a I ômega t. A amplitude Fmax e a amplitude Qmax, ambas vão ser, na verdade, números complexos para cada um dos graus de liberdade. Porque eu não quero só amplitude, eu quero saber também qual é o atraso de fase que eu estou aplicando em cada um deles. Certo?
Então, eu tenho a parte da amplitude daquele grau de liberdade, Fmax com o índice do grau de liberdade, ou Qmax, certo? Isso aqui vai estar multiplicado por um E elevado a I, e aí o atraso. No caso da entrada, o atraso vai ser psi, e no caso da nossa saída, o atraso vai ser φ. Bom, então eu posso tanto simbolizar a amplitude dessa forma aqui, amplitude e ângulo, como também parte real e parte imaginária. Tá? Se eu te der a parte real e a parte imaginária, você pode vir aqui e saber, olha, se eu tenho uma certa parte real e uma certa parte imaginária, eu tenho um ângulo conhecido. Tá bom? Agora, por que eu quero usar a fórmula de Euler? Não é simplesmente mais fácil usar um cosseno de ômega t em vez de colocar e elevado a i ômega t? Talvez até fosse mais simples. Só que o fato de eu usar uma potência de e, certo? Uma potência de mesma base, isso vai me facilitar muito. Tá bom? Isso aqui representa um número complexo, que vai ser um número complexo nesse plano com real e imaginário. Tá bom? E isso me facilita muito representar os atrasos de fase. Talvez se eu simplesmente usasse a senoide seria mais simples se não tivesse atraso. Mas como eu tenho um atraso, isso facilita bastante, certo? Ó, o e elevado a i ômega t. Isso aqui eu já falei para vocês, certo? O ômega t é o ângulo. Então isso aqui acaba ficando cosseno desse ângulo, que vai ser ômega t, mais i seno de ômega t. Agora, se eu multiplico, simplesmente multiplico ele por e elevado a i e algum ângulo, o que vai acontecer? Eu tenho a mesma base, e se ele está multiplicando, eu somo os expoentes. Não é? Tanto para a parte com o psi, quanto para a parte do φ, eu vou ter esse mesmo efeito. Certo? Então, esse e elevado a i atraso, tanto para a parte do f quanto do q, entrada quanto saída, isso vai ser assim, uma maneira bem simples de eu falar, olha, esse aqui vai ser uma senoide mais o atraso. Certo? Você tem naturalmente esse resultado sem precisar recorrer a identidades trigonométricas. Então, continuando, certo? Eu tenho esse meu f definido como uma senoide com um atraso também do fmax. Eu sei que a minha saída vai ser um q, que vai ser igual a uma amplitude que contém um atraso também, vezes a senoide, elevado a i ômega t. Tá? Eu sei que vai ser esse formato. Eu estou interessado em saber qual que é o qmax, dado uma entrada, fmax e elevado a i ômega t. Certo? Então, eu sei que tem esse formato. Então, a partir desse formato, faço a primeira e a segunda derivada no tempo e substituo na minha equação diferencial. Certo? Assim como no caso da análise modal, eu posso aplicar esse conhecimento para simplificar a nossa solução. Tá bom? Então, aplicando esse formato aqui para o quê? Para a derivada, primeira e segunda derivada no tempo, m, que é 2 pontos, vai ficar m menos qmax ômega quadrado vezes e elevado a i ômega t. C, que ponto fica C, Qmax I ômega E elevado a I ômega T. E o K vezes Q fica K vezes Qmax E elevado a I ômega T. Tá bom? O meu F é Fmax E elevado a I ômega T. Como tem muito E elevado a I ômega T, eu posso colocar em evidência. Certo? No lado direito, eu só tenho esse termo simples, mas no lado esquerdo, eu posso isolar o e elevado a i ômega t. Posso colocar em evidência. Não só e elevado a i ômega t, mas também o Qmax. Certo? Então, eu vou ficar com essa expressão aqui inteira, multiplicando Qmax elevado a i ômega t. Tá? Isso aqui vai ser igual a Fmax e elevado a i ômega t. Então, se esses dois lados têm que ser iguais, menos ômega quadrado m mais i ômega c mais k Qmax tem que ser igual a Fmax. Certo? Então, isso aqui vai ficar. Se o Fmax eu conheço inteiro, certo? Já conheço todas as amplitudes e atrasos. Isso aqui fica um sistema linear complexo. Certo? Então, para eu resolver para Qmax, tanto a parte real e imaginária, eu teria que inverter essa matriz resultante aqui e pré-multiplicamos os lados. Então, eu fico com essa expressão. Ok? Então, para cada frequência ômega, vou resolver esse sistema e vou achar
o Qmax da parte real e o Qmax da parte imaginária. Vou achar a minha solução complexa. Tá? Isso aqui é uma representação para um número complexo. Certo? Isso aqui é a representação cartesiana, com a parte real e imaginária separada. Eu posso ter também uma representação com amplitude e ângulo, certo? Desse vetor. Então, eu vou ter nessa representação de amplitude, eu vou ter a amplitude multiplicada por um e elevado a i e GDL, que seria o ângulo, certo? Desse grau de liberdade com essa amplitude. Isso aqui vai ser igual a essa representação cartesiana, certo? Com a parte real mais i, parte imaginária. A parte da amplitude vai ser calculada como? Esse Qmax GDL vai ser a parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, soma e tira a raiz. Certo? E o meu φ, o ângulo que esse vetor está fazendo, ou seja, o atraso de fase que eu tenho para esse grau de liberdade, vai ser a tangente inversa, certo? Do Qmax I GDL, a parte imaginária, sobre o Qmax R GDL, a parte real. Tá? Então, com essas amplitudes e atrasos do meu Qmax, eu posso calcular o meu Q completo. Certo? Como eu sei que o meu Qmax tem esses ângulos representados pela fórmula de Euler, como eu estou multiplicando esse vetor por e elevado a i ômega t, eu posso juntar esses e's que estão multiplicando, certo? Então, cada uma das componentes aqui pode ser representada pela amplitude vezes e elevado a i ômega t mais φ, o atraso desse grau de liberdade. Tá bom? Bom, depois que eu calculei o Q como sendo amplitude de cada um dos graus de liberdade, multiplicado pela senoide, que é dada por um e elevado a i ômega t mais o atraso daquele grau de liberdade, se eu quiser colocar esse negócio num gráfico, como é que eu faço? No tempo. Eu posso considerar, por exemplo, que a saída é a parte real do Q, variando no tempo. Certo? Ó, esse Qzão aqui pode ser separado como o quê? A parte real e a parte imaginária, que é dada pelo E. Certo? Então, Qmax de cada um dos graus de liberdade está multiplicando cosseno de ômega t mais φ1, certo? Mais a parte imaginária, i seno de ômega t mais φ1. E isso aí para cada um dos graus de liberdade. Se eu considerar só a parte real, eu ploto o quê? Qmax vezes cosseno, certo? Eu poderia também considerar a parte imaginária, porque na verdade essa representação seria apenas a parte real mais um atraso de π sobre 2, certo? Em vez de ser cosseno, eu tenho um seno. Como estou considerando que todas as minhas respostas são em regime permanente, na verdade tanto faz, certo? Eu sei que é uma senoide, então pode ser tanto uma quanto a outra. Uma saída interessante pode ser a magnitude do vetor de amplitude Qmax para um determinado ômega, certo? Para uma frequência. Isso me permite, por exemplo, observar a vibração para uma determinada frequência, mas eu estou interessado em observar a vibração como um todo da minha estrutura. Tá? Então, se eu fizer esse cálculo da magnitude ou da norma desse vetor de amplitudes para uma faixa de frequência, certo? Para uma faixa de ômegas, eu consigo, por exemplo, procurar qual que seria o ômega em que eu tenho a menor vibração da minha estrutura. Isso pode ser interessante para alguns tipos de problemas. Outra saída importante aqui é calcular a amplitude de um único grau de liberdade de interesse para uma faixa de frequências. Tá? Isso me permite observar possíveis restrições e problemas mecânicos, como por exemplo, eu quero que a vibração tem que ser limitada em um determinado grau de liberdade para que uma parte da máquina não bata numa outra parte. Certo? Ou então não bata no teto da sua própria instalação, por exemplo. Análise transiente é uma integração direta no tempo, e eu vou precisar de entradas conhecidas e condições iniciais conhecidas. Tá bom? As entradas conhecidas, diferentemente da análise harmônica, não precisam ser senoidais. Tá? Ela só simplesmente precisa ser conhecida no tempo. Então eu tenho uma flexibilidade grande para escolher essas entradas. Tá bom? Eu posso usar o Runge-Kutta, que é um método muito usado para integração direta no tempo? Eu até poderia. O problema é que, relativamente às outras opções, o custo computacional é alto, porque precisa de passos muito pequenos, e eu uso vários cálculos da derivada por passo. Certo? Então a gente vai usar a opção método de Newmark.
é mais eficiente e o mais usado entre os softwares disponíveis. No método de Newmark, eu tenho dois parâmetros principais, beta e gama, que são constantes. Tá? Então, a partir desse beta e gama e do passo ΔT, eu calculo as constantes A0 até A7. Tá? E eu uso essas constantes para calcular deslocamento, velocidade e aceleração no instante seguinte, a partir das matrizes M, K e C, das entradas e do deslocamento, velocidade e aceleração no instante I. Tá? Então eu uso a informação que eu conheço do instante I para calcular o estado no instante I mais 1. Quando a gente escolhe valores para beta e para gama, a gente está também assumindo algumas hipóteses. Tá? Por exemplo, beta igual a 1/4 e gama igual a meio. Essa escolha de parâmetros torna a resposta incondicionalmente estável. Tá? Mas também eu estou considerando que a minha aceleração é constante dentro dos intervalos do tempo. Certo? Então, se eu tenho uma aceleração que varia muito ao longo do tempo, entre os intervalos de tempo, talvez não seja uma boa escolha. E talvez isso nos force para ter um resultado bom, usar passos no tempo menores também. Tá? Então, se ele varia demais entre os intervalos de tempo e eu não quero diminuir muito os intervalos de tempo, eu posso usar beta igual a 1/6 e gama igual a meio. Nesse caso, eu considero que a aceleração é linear entre os intervalos do tempo. A opção de parâmetros beta 1/4 e gama meio é uma das mais adotadas porque ela é incondicionalmente estável. O que significa ser incondicionalmente estável? A resposta é sempre estável para qualquer passo no tempo. Então, se eu tenho um passo no tempo grande, a minha resposta nunca vai tender ao infinito. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente eu posso dizer que ela é precisa. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu escolho um passo no tempo. Tá? Então, lembrando, o método de Newmark é um método explícito, é uma progressão direta no tempo. Então, isso significa que, para calcular o estado no instante seguinte, I mais 1, eu dependo apenas do estado no instante I, no instante atual. Tá? Então, eu posso acumular erro ao longo do tempo. Tá? Então, os melhores resultados são obtidos quando eu uso ΔT aproximadamente 1/10 do período da maior frequência natural da estrutura. Tá? Então, isso mostra o quão importante é eu conhecer os modos de vibrar, análise modal. Por exemplo, na minha estrutura eu vejo que o terceiro modo de vibrar tem uma frequência razoavelmente próxima da frequência que eu costumo observar no sistema que eu realmente quero implementar. Mas o quarto modo de vibrar, a frequência do quarto modo de vibrar está muito acima. Então, provavelmente ela não é muito significativa para a minha estrutura. Tá? Para a minha estrutura no uso normal que eu pretendo para ela. Tá? Então eu vejo, olha, vou pegar essa frequência do terceiro modo, que é o modo de frequência mais alta que eu tenho aqui. Certo? Pego o período, vai ser o menor período desses três. Depois de calcular o período, pego 1/10 dele e uso como ΔT inicial. Certo? E faço os cálculos. Faço as simulações. Se a resposta for ok, e eu ainda quiser fazer um teste com um ΔT menor, eu ainda posso fazer, mas provavelmente é um ΔT que vai se acomodar muito bem para os problemas que eu for usar mais normais. Tá bom? É uma primeira sugestão, pelo menos. Bom, vamos falar agora de dinâmica modal. Depois de ter falado da análise modal, harmônica e transiente, vamos ver como é que eu posso usar as informações da análise modal para deixar a análise harmônica e transiente mais eficiente. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de dinâmica modal. Então, eu pego as frequências naturais e modos de vibrar e vou usar elas para compor a resposta QT a partir desses modos de vibrar do sistema. E aí eu consigo diminuir muito, muito, muito o número de graus de liberdade que eu vou usar nos meus cálculos. Tá? Então, quando eu uso os autovetores φi, eu estou usando os modos de vibrar. Certo? Então, eu estou dizendo que a minha resposta, o meu deslocamento Q no tempo, vai ser a somatória de uns certos deslocamentos generalizados vezes esses vetores de modo de vibrar.
Tá bom? E aí, dentro dos modos de vibrar que eu tenho na análise modal, eu escolho N modos, certo? Do total, que eu poderia ter até o mesmo número de graus de liberdade, o número de modos de vibrar, tá? Eu escolho um número limitado, um número bem menor de modos de vibrar, e eu vou usar apenas esses modos de vibrar, esses vetores do modo de vibrar φ e I, para compor o meu deslocamento da estrutura como um todo. Tá? Usando essa nova representação dos deslocamentos, eu faço os cálculos usando deslocamentos generalizados Qzinho I, certo? Então, eu vou ter número de deslocamentos generalizados igual ao número de modos que eu escolhi, certo? Então, ao invés de eu usar o número total de graus de liberdade para fazer meus cálculos, eu uso apenas o número de modos de vibrar, certo? Então, eu vou ter uma redução do número de equações em ordens de magnitude. Muitas vezes eu tenho milhares ou centenas de milhares de graus de liberdade e eu uso no máximo algumas dezenas de modos de vibrar. Tá? Mas nota que isso é apenas válido se eu puder representar os deslocamentos a partir desses modos que eu escolhi. Então, quanto mais modos eu escolher, maior a precisão. Tá? Isso é chamado de projeção no subespaço modal. E um caso especial, que simplifica mais ainda o problema, é a superposição modal. A projeção no subespaço modal é exatamente fazer essa composição dos modos de vibrar. Tá? Então, o meu deslocamento de todos os graus de liberdade do meu sistema vai ser dado pela somatória dos deslocamentos generalizados vezes um modo de vibrar. Tá bom? Eu posso, a partir disso aqui, fazer uma conta matricial equivalente, que é, ao invés de eu ter um único vetor de modo de vibrar, eu tenho aqui uma matriz, em que cada coluna é um modo de vibrar. Tá? Então eu tenho o número de graus de liberdade do meu sistema como completo, como número de linhas dessa matriz, e colunas, o número de modos de vibrar. Tá? Os meus QIs eu vou organizar agora como um vetor, Qzinho. Tá? Então eu vou ter o número de modos de vibrar como o número de linhas desse vetor. Se eu quiser fazer agora as derivadas no tempo, o meu Qzão ponto vai ser igual ao meu φ, minha matriz de modos de vibrar, certo? Vezes a derivada dos deslocamentos generalizados. Por quê? O meu φ é uma constante do meu problema, né? Sabendo os modos de vibrar, eles não dependem do tempo. É uma propriedade do meu sistema, certo? E o meu Qzão dois pontos vai ser simplesmente o meu φ vezes Qzinho dois pontos. Substituindo esse Qzão ponto, Qzão dois pontos, na minha equação de movimento, certo? Eu vou ter m φ, que é dois pontos, c φ, que é ponto, k φ, q, certo? Se eu pré-multiplicar ambos os lados por φ transposto, certo? Então eu pré-multiplico esse termo, o termo do m, termo do c e termo do k. E pré-multiplico também o fzão. A equação de movimento fica dessa maneira aqui. Então eu vou trocar o meu φ transposto mzão φ por mzinho, φ transposto czão φ por czinho, φ transposto kzão φ por kzinho, φ transposto fzão por fzinho. O fzinho é um vetor de carga modal, e as minhas matrizes de massa, amortecimento e rigidez modais projetadas são mzinho, czinho e kzinho. Tá? Mzinho e kzinho vão ser diagonais, isso aqui é uma propriedade importante, se mzão e kzão forem simétricas. Se mzão e kzão forem simétricas, os meus autovetores, os modos de vibrar, vão ser todos ortogonais entre si. Tá? O que acontece quando eu pego o meu φi transposto, multiplico por mzão e multiplico por φi? Eu vou ter um mzinho i. Certo? Se eu fizer a mesma coisa com o kzão, eu vou ter o kzinho i. Certo? Agora, se os meus φ's forem ortogonais entre si, se eu tiver φi transposto, mzão, e um φj em que o i é diferente do j, isso aqui vai ser igual a zero, se eles forem ortogonais. Bom, e essa propriedade me garante que mzinho e kzinho vão ser diagonais se mzão e kzão forem simétricas. No caso geral, czinho e kzinho podem não ser diagonais.
isso pode levar a algumas complicações. No nosso caso, pelo menos, Mzinho, Kzinho e Czinho são diagonais. Tá? Porque Mzão e Kzão sempre vão ser simétricos no nosso caso, e Czão é combinação de Mzão e Kzão. Pelo amortecimento de Rayleigh, Czão vai ser o quê? Alfa Mzão mais beta Kzão, certo? Então, eu garanto que o meu C também vai ser simétrico, certo? As equações, quando tudo aqui é diagonal, elas vão ser desacopladas. Ó, olha aqui em cima, na equação de movimento que a gente tem com a projeção do subespaço modal, certo? Eu vou ter um Mzinho, Czinho, Kzinho, e um Q, e um F, que todos vão ter quantas linhas? N modos dos modos de vibrar que eu escolhi, certo? Agora, se o meu Mzinho, Czinho e Kzinho são diagonais, eu tenho N modos, certo? O número de modos que eu escolhi como número de equações completamente desacopladas. A resposta de um não vai influenciar na outra. Então eu tenho um sistema aqui, como se fosse um massa-mola-amortecedor, certo? Um sistema simplesinho de segunda ordem, que eu posso calcular independentemente um do outro. Isso me facilita muito as contas. Isso aí, quando acontece, é o que eu chamo de superposição modal. Tá? É um caso particular da projeção no subespaço modal. É apenas para sistemas lineares. E se MC e K forem constantes diagonais. Então, esse desacoplamento entre as equações é o que eu chamo de superposição modal. Tá? Isso me facilita muito a resolução do sistema e me torna extremamente eficiente. Tá? Porque a resposta para um oscilador harmônico é bem tranquilo de conseguir. Certo? Como eu implemento a dinâmica modal, então? Eu primeiro passo o meu sistema global para o generalizado, faço meus cálculos e depois eu reconverto os deslocamentos generalizados no meu deslocamento global. Tá? Então, primeira etapa: calcular as cargas e condições iniciais, se aplicável, se for uma análise transiente, no subespaço modal. Tá? Então, eu transformo meu Fzão e os meus Qzões iniciais, deslocamento e velocidade, para os Fzinhos e Qzinhos. Tá? Eu faço isso aí para todos os meus modos de vibrar que eu escolhi. Depois eu realizo as análises no sistema reduzido, certo? Da maneira que a gente já viu até agora. E depois eu calculo os deslocamentos e velocidades, se aplicável, do sistema global. Tá bom? Então eu pego o meu Qzão, que eu defini como o quê? A somatória dos deslocamentos generalizados de cada modo de vibrar, multiplicado pelo vetor do modo de vibrar. Tá? Se eu quiser fazer de uma maneira matricial, é o meu φ vezes o vetor de deslocamentos generalizados. Tá? E eu uso a mesma matriz φ para calcular o meu Qzão ponto e o meu Qzão dois pontos, a partir do Qzinho ponto e do Qzinho dois pontos. Então a parte que a gente precisa detalhar mais é a etapa 1. Para essa primeira etapa, que seria a projeção das cargas e condições iniciais no subespaço modal, o Fzinho I vai ser o quê? Para cada um dos modos de vibrar, tá? Vai ser o φi transposto vezes o Fzão. O meu Qzinho I vai ser igual a 1 sobre Mi vezes φi transposto, Mzão, Qzão inicial. Qi ponto vai ser igual a 1 sobre Mi vezes φi transposto, Mzão, Q inicial, ponto. Agora, comparando a solução direta com a solução modal, o que eu tenho de diferença? A solução direta permite simular um alto amortecimento, tá bom? Vai usar todos os graus de liberdade, então ela é mais versátil, mas menos eficiente. Tá? Agora, quando eu uso a projeção no subespaço modal, ou a superposição modal, eu estou usando os modos de vibrar. Então, eu estou considerando que eu tenho baixo amortecimento. Eu só posso fazer uma representação boa dos deslocamentos globais a partir dos modos de vibrar se o amortecimento não for muito alto. Tá bom? Então, ao invés de trabalhar com graus de liberdade, eu estou usando deslocamentos generalizados, que é bem mais eficiente, certo? Eu estou usando muito menos equações. Então, eu tenho uma menor precisão,
mas ele é muito eficiente quando estou considerando modelos muito grandes. Agora, em particular para análise harmônica, a projeção dos subespaços ela é menos eficiente que a superposição modal, mas é mais versátil. Por exemplo, se eu tiver um C que não é diagonal, eu só posso fazer as projeções dos subespaços. Ainda assim, é mais eficiente que a direta, certo? Que a solução direta. A superposição modal, se eu tiver o meu C completamente, o meu Czinho completamente diagonalizado, eu tenho equações desacopladas e é muito mais fácil, muito mais eficiente. Tá? Sugestão prática agora. A maior frequência observada tem que ser a metade da maior frequência dos modos extraídos. Tá? Essa é uma sugestão de ordem prática para que seus resultados tenham mais chance de serem coerentes. Para análise transiente, eu tenho, por superposição modal, vários osciladores harmônicos submetidos a cargas transientes. E a resposta dinâmica é representada por um número limitado de modos de vibrar. Então é um cálculo extremamente rápido. Tá? Nesse caso aqui, o maior custo computacional é a análise modal. Então, é importante eu salvar os dados modais para continuar diretamente com a análise transiente. Uma vez salvo, eu posso mudar as condições do que eu quero simular no transiente e usar esses mesmos dados que eu já salvei do sistema antes para fazer inúmeras simulações posteriores. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha que passar. Qualquer dúvida, entre em contato.